Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e aqui no meu canal eu falo sobre essa área de segurança, especialmente para você que quer começar a sua carreira em segurança da informação ou segurança de cloud. Então eu falo aqui todas as semanas, eu solto um vídeo novo sobre esses assuntos, falando sobre carreira, sobre estudos, tirando dúvidas da sua audiência. Então, se você tiver alguma dúvida, mande aqui para nós e eu vou ter um prazer enorme de gravar um conteúdo para você. Uma das dúvidas que mais me fazem hoje é com relação à carreira de Cloud Security. Então, neste episódio, vamos falar sobre a carreira em Cloud Security e as certificações, tá ok? Então vamos lá. Muito bem. Bom, por que a carreira de Cybersecurity está tão em moda ultimamente? Porque tem tido uma demanda muito grande para essa área. Muitas empresas têm migrado seus conteúdos para a nuvem, como AWS, como GCP, como Azure ou mesmo Oracle, Oracle Cloud. Então, cada vez mais as empresas têm notado que ficam configurações abertas e precisam de especialistas nessa área para tratar de segurança na nuvem. Não é? E algumas pessoas até perguntam, né, qual é a diferença de segurança na nuvem de segurança de infraestrutura? Mesmo porque tudo que você tem na nuvem você teria numa empresa tradicional. Seria a parte de redes, né, que cobriria com segurança de redes. Seria a parte de virtualização, que nós também temos no modelo on-premises. E isso tudo, dentro das empresas, é tratado por outros times. Então, a primeira pergunta que me fazem é qual a diferença de um profissional de segurança na nuvem para um profissional de segurança on-premises. A verdade é que não existe uma diferença muito grande. Obviamente, tudo aquilo que você vai trabalhar dentro de segurança na nuvem, em termos de infraestrutura, você também vai trabalhar em infraestrutura dentro do seu data center, dentro da sua empresa, no modelo on-premises. A diferença está na percepção, né, do profissional com relação ao que mais até cai nas provas de certificação, que é o modelo compartilhado de segurança com o modelo de nuvem. O que é esse modelo compartilhado de segurança? Significa que certas partes, certas áreas da segurança, você não vai precisar administrar, você terceiriza isso para o seu provedor de nuvem. Uma das mais clássicas, né, e os exemplos mais dados é a parte de segurança física dentro do seu data center. Uma vez que você leva o seu workload, o seu trabalho, para dentro de um provedor, é esse provedor quem vai cuidar da segurança física, independente do modelo que ele esteja adotando. Se é IaaS, se é PaaS, se é SaaS, dependente do modelo, a parte de segurança física, ou seja, o controle de acesso físico às máquinas vai ser feito pelo provedor de serviços. E isso, dentro da sua empresa, é você que tem que cuidar. Você tem que cuidar do controle de acesso do data center, da parte de prevenção de incêndio, a parte de segurança física em termos de a parte elétrica, né? Você ter redundância de parte elétrica, redundância de links de internet. Então isso tudo você vai abstrair quando passar para o modelo de cloud, ok? Então essa é obviamente o exemplo mais dado para você distinguir a diferença do profissional de segurança on-premises para um profissional de segurança na nuvem. Tá? Uma outra pergunta que me fazem bastante é, para eu ser um profissional de segurança na nuvem, eu necessariamente preciso dominar todas as áreas de segurança do on-premises? São carreiras um pouco distintas, porque muitas das coisas que você faz no on-premises, por exemplo, análise de risco, ela é voltada a toda a área, toda a tecnologia que você tem. Uma análise de riscos de ambientes em nuvem, ele vai cobrir a parte onde, dentro do modelo de segurança compartilhada, fica sob sua responsabilidade, que a maioria dos casos são os dados, controle de acesso,
os usuários que têm acesso a uma aplicação. Isso tudo é você que vai controlar como gestor de segurança de nuvem para a sua empresa. Então, essa parte que você tem que ficar responsável. Então, obviamente, o teu modelo de risco, o teu modelo de ameaças, ele vai diminuir bastante, porque você vai abstrair certas coisas, você vai falar, isso aqui é responsabilidade do meu provedor de cloud. Isso aqui vai ser responsabilidade da Azure, isso aqui vai ser responsabilidade da Oracle, da AWS. Então, você abstrai e você com isso diminui o seu trabalho. Mas não significa que você vai diminuir totalmente, porque em muitos casos você também tem que cobrar isso do seu provedor. Então você tem que saber com o seu provedor como ele está fazendo a gestão de pessoas, como ele está fazendo a gestão de acesso às máquinas, como que ele processa essa informação, se ele compartilha essa informação com alguém. Então, você tem que tomar certas atitudes que você, dentro do modelo on-premises, você sabe porque é algo que você está lidando. Então você tem mais acessos à informação. Dentro do modelo cloud, você tem que buscar esses acessos diretamente com seus provedores. Não é? Existe uma certificação profissional dentro de cloud. Né? A ASC Square ela tem a CCSP, que é a Certified Cloud Security Professional, e outras entidades também têm as suas certificações, como por exemplo a Cloud Security Alliance tem uma certificação chamada CCSK, que também trata de segurança na nuvem. Tá? Já me perguntaram qual a diferença entre as duas. A CCSP da S Square ela é um pouco mais gerencial e ela vai mais a fundo em certos aspectos técnicos. A CCSK ela não vai tão profundamente em aspectos técnicos, ela vai tratar mais do aspecto de conceitos de nuvem, de conceitos de segurança. Eu, pessoalmente, trataria a CCSK como uma certificação de entrada, ou seja, para pessoas que não têm experiência prática em Cloud Security, para que elas possam fazer a certificação e ter alguma comprovação de conhecimento para ingressarem no mercado. Já a CCSP, eu acho que é para aquele profissional que já tem mais experiência, para aquele que já tem vivência hands-on dentro do mundo de Cloud Security, já implementou sistemas de segurança dentro de Cloud Security. Mesmo porque, para você se candidatar à prova da CCSP, que é a prova da AS Square, você precisa ter uma comprovação de 5 anos de trabalho na área, né, nas áreas de domínio que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Como que você vai comprovar isso para a AS Square? Você vai se candidatar, você vai fazer a sua prova. Uma vez aprovado no exame, certo? Você tem que enviar para a AS Square um formulário assinado por uma pessoa certificada, como por exemplo eu, e eu vou fazer a sua análise, ou seu endosso. Então, eu vou te pedir alguns documentos, você vai me comprovar esses documentos, mostrando que você trabalhou numa certa empresa, que você atuou dentro das áreas de domínio de conhecimento de segurança na nuvem, e eu assino o seu endosso. Com o seu endosso, ou qualquer outro profissional de segurança da IC Square, assinando o seu endosso, você submete esse documento para a IC Square e você recebe na sua casa, então, o seu diploma, né? E você pode utilizar a credencial, ou seja, você pode divulgar publicamente que você é um profissional certificado em Cloud Security pela AS Square. A cada 3 anos, você tem que renovar a sua certificação. Para renovar a sua certificação é muito fácil. Você precisa, ao longo desses 3 anos, pagar uma anuidade em dólares para a AS Square. Você pode pagar isso em cartão de crédito internacional, sem nenhum problema, através do site, super seguro. E você precisa também mostrar para eles que você continua estudando Cloud Security. Dentro dos 6 ou 5 domínios de Cloud Security,
você tem que demonstrar que você está assistindo palestras, que você está estudando através de livros, através de podcasts, através de cursos dentro da área que você está se atualizando. Você precisa comprovar um número X de horas por ano e um número X de horas a cada 3 anos, ok? Comprovado esse número de X de horas que você completou e eles aceitaram essas horas, né, e pagando as anuidades, você renova a sua certificação pelos próximos 3 anos, tá? Bom, vou ler aqui alguns critérios que são utilizados dentro do exame da ASC Square, tá? Uma das áreas que você vai precisar estudar, certo, que é pedido no exame, é a parte de arquitetura e conceitos de nuvem, ok? Então são aspectos de como você montaria um sistema dentro da nuvem, dentro de um provedor de cloud. Quais são as diferenças de arquitetura de um modelo on-premises? O que você precisa garantir, por exemplo, para ter segurança dentro da sua rede? Como você protege? Como você faz balanceamento de carga, tolerância a falhas, tá? Nos próximos itens, governança, risco e conformidade em nuvem. Então, neste tema, você vai ter assuntos relacionados a como você faz a governança do seu ambiente em nuvem. Quais são as regras, as normas que você tem que seguir? Como você aplica, como você faz a gestão de risco, né? Como você levanta o risco, qualifica o risco, né? E também na parte de conformidade, né? Como eu já citei, as normas que você deve seguir e, por que não, a legislação. No caso, por exemplo, do Brasil, nós temos a LGPD, que tem muitos aspectos quando você está em ambiente de nuvem. O terceiro domínio é a parte de segurança em nuvem e legalidades, questões legais e contratuais. Como que funciona quando uma empresa ela é julgada e um juiz determina, por exemplo, uma apreensão dos computadores. Se esse sistema está em nuvem, como que é processado isso? Como que um provedor, por exemplo, como a AWS, recebe uma intimação da justiça e que manda apreender máquinas de um determinado cliente? Como que isso vai funcionar? Então é importante você saber, porque esse cliente que pode estar sendo vítima, ou se a sua empresa é vítima, por exemplo, de uma falsificação e essa falsificação está num site, um comércio eletrônico online, como que você pode solicitar à justiça a apreensão ou a garantia, a apreensão de máquinas, derrubada de sites que estão em ambiente de nuvem. Então é muito importante que você tenha toda a noção como que funciona, por exemplo, a legislação quando se fala os dados estão na nuvem, mas fisicamente esta informação está dentro de um HD e esse HD está fisicamente localizado dentro de um país. Se esse país tem a legislação similar à que você tem no seu país de origem, como que você pode trabalhar essa questão de obrigações legais do Brasil dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, ou se o data center fica no Canadá ou na Europa, como que isso funciona? Então vai cobrir nessa parte de legislação de Cloud Security. O próximo item é a parte de confiabilidade de dados em nuvem. Como que você faz para proteger os seus dados? Então isso é uma dúvida bem recorrente dos nossos clientes. Quando um cliente me fala, eu tenho meus dados na nuvem, mas qualquer pessoa pode fazer o backup, ou qualquer pessoa dentro do provedor AWS pode copiar meus dados, eu não estou seguro. Então existem técnicas que a gente pode adotar, por exemplo, que são técnicas de criptografia de dados em descanso, ou criptografia on rest. Essa criptografia dos dados em descanso significa que quando a informação for gravada fisicamente em um disco rígido, que ela seja gravada de forma criptografada. Ou eu também posso criptografar essa informação na origem, ou seja, dentro do meu sistema, com o meu usuário, quando ele estiver visualizando as informações, ele vai ver em texto claro, mas
Quando ele submete aquele formulário web e vai gravar isso num banco de dados, eu posso gravar de maneira criptografada, eu posso transferir essa informação do meu servidor de apresentação até o meu back-end de maneira criptografada, para que eles fiquem seguros dentro de um provedor de nuvens. Então, essa parte dos estudos vai explicar exatamente como funcionam os armazenamentos de dados, as transferências de dados e como que você pode garantir a segurança dessa informação quando ela estiver trafegando, quando ela estiver gravada e, além mais, quando ela for destruída, porque em um dado momento você pode eliminar um backup, você pode trocar um disco rígido, um disco virtual, de uma máquina para outra dentro do seu modelo de nuvem, e aí você quer saber o que vai ser feito daquele disco físico que tinha os seus dados. Então é importante que você tenha noção de como os dados serão destruídos, né, dentro do ambiente de nuvem, porque caso contrário, né, há um risco de você ter um vazamento de dados em cima desse ambiente, tá? Então por isso que tem um capítulo dedicado exclusivamente a isso. O próximo item aqui é desenho e proteção de arquitetura em nuvem. O que esse capítulo vai falar? Ele vai abordar as diferentes formas como você pode colocar um sistema em um provedor de nuvem e como é a forma para você proteger, né, esse desenho. Se você precisa ter certos requisitos, como que você adapta esses requisitos de segurança dentro do seu modelo de nuvem. Se o usuário na ponta vai utilizar, por exemplo, um celular, um aplicativo no celular, e esse aplicativo vai falar com o back-end que está na nuvem, como que vai ser essa configuração, como que vai ser essa criptografia, como que as pessoas vão poder instalar os aplicativos, se precisa ter alguma coisa dentro do aplicativo para ele estabelecer essa conexão com a nuvem, né? Redundância desse ambiente. Você vai pensar em escala global. Então, por exemplo, o teu usuário ele pode estar com o celular nos Estados Unidos, ou outro usuário vai estar na Europa, outro usuário vai estar no Japão, e eles vão acessar essa informação a partir de onde? Né? Se ele precisa falar com o back-end que está na nuvem, então você tem formas de replicar essa informação em diferentes sites para que não tenha problema de desempenho e nem, tampouco, problema de segurança nessa comunicação com o seu back-end. Então, você vai trabalhar isso nesse assunto. E por fim, né, o 6º capítulo, sistemas de capitalização em nuvem, que seriam a segurança de softwares e aplicativos. Nesse modelo, né, nesse capítulo, você vai então trabalhar como as aplicações vão funcionar no ambiente de nuvem, como, por exemplo, você pode colocar as imagens em um repositório externo para que isso seja colocado em um sistema de distribuição, uma rede de distribuição, que as imagens fiquem mais leves para carregar no browser do usuário e também de maneira segura. Você vai trabalhar, entre outros aspectos, a integração com aplicações móveis, a parte de segurança, como é a autenticação desses componentes, barramentos. Então você vai trabalhar tudo isso dentro do modelo de software. E aí, por exemplo, quando a gente fala de software na nuvem, imediatamente a gente já pensa praticamente em 2 modelos, né? Que é o modelo IaaS, onde você acessa o teu provedor de nuvem e você cria o teu servidor lá, você sobe todos os seus softwares no seu servidor. Esse é um dos modelos mais aplicados. O segundo modelo mais aplicado de adesão em software na nuvem é aquele onde você compra um software de mercado, né? Por exemplo, Salesforce ou o Workspace do Gmail, né? E o provedor vai te dar uma URL, né, no modelo SaaS. Essa URL você acessa e você assim, não tem muita noção, a não ser que você questione, que você pergunte isso para o provedor. Você não sabe aonde isso está hospedado, em que provedor está hospedado, qual é o critério de segurança. Então, esses são os modelos mais utilizados. Mas temos grandes empresas que usam muito mais o modelo de Platform as a Service, PaaS.
No Platform as a Service, você vai ter, por exemplo, a contratação do software e você tem, por exemplo, controlar a parte de usabilidade, você tem que controlar boa parte das coisas que você normalmente não teria no seu ambiente on-premises. Então é importante você, nesse capítulo de software, prestar bastante atenção às diferenças de contratação de software no modelo IaaS, contratação de software no modelo PaaS e contratação de software no modelo SaaS, porque isso vai mudar bastante a maneira como você vai lidar, as suas responsabilidades que você vai lidar com esse provedor de software, tá? Nós temos aí algumas estratégias de estudo, obviamente. A certificação da IC Square ela já está bastante difundida e você deve ter aí diversos simulados para você poder estudar. Tem diversos livros, inclusive livros oficiais da IC Square, que você pode fazer o seu autoestudo. Tem diversos cursos também. Eu, em breve, pretendo lançar um treinamento para a área de Cloud Security também. E você pode fazer o seu autoestudo utilizando laboratórios de nuvem. A AWS, a Azure e outros, eles fornecem algumas horas para você. E, por exemplo, a Oracle, ela tem um modelo para alguns tipos de máquinas, alguns recursos gratuito para a vida toda. Ou seja, ela nunca vai cobrar, se você não passar de um certo limite de uso, ela nunca vai te cobrar nada para você usar aquele ambiente. Então você pode subir as máquinas, né? Tem um limite, obviamente, de máquinas que você pode subir e você pode instalar nesses ambientes aí para testes, para você ver como é que funciona. Então, ao invés de você cair de paraquedas numa empresa sem saber o que é um CloudFront, o que é um Amazon RDS ou alguma coisa, você tem ali um número X de horas para você desenvolver seu autoestudo, instalando ambientes, criando seus laboratórios em ambiente de nuvem. Tá? É muito bom que você faça isso, praticar. É muito bom que você assista os tutoriais ou tenha um curso para você poder te guiar nesses processos, para você se preparar então para o exame. Tá? E depois, obviamente, de ter certificado, você pode buscar empregos nessa área, você pode tentar uma mudança dentro do seu trabalho. Então, Fábio, eu já trabalho num banco ou alguma coisa assim, quero migrar para essa área de cloud. Eu te recomendo fortemente que você busque a certificação primeiro e uma vez certificado, né, você possa solicitar a sua mudança, né, movimentação para o ambiente de cloud, para você poder administrar esse ambiente. Se você não quer dedicar sua carreira em Cloud Security, mas você é um desenvolvedor ou você trabalha com a infra do seu ambiente, tudo, e você está vendo que a empresa está migrando para isso, mas você não quer ser um profissional 100% dedicado em cloud, dá para você também obter essa certificação ou a CCSK, que ela vai te dar bastante noção sobre esses riscos, sobre essas alterações do ambiente on-premises para o ambiente de nuvem. E é bastante importante que você tenha certificações, mesmo que não seja muito da sua área. Então, você é um desenvolvedor, mas você tem uma certificação de Cloud Security, é óbvio que a gente vai ter uma noção maior que você vai desenvolver aplicações mais seguras para ambientes de cloud. Então, eu prefiro contratar, obviamente, um profissional desenvolvedor que tenha certificação Cloud Security do que um que não tenha. Porque ele tem um background, ele sabe, além de desenvolver, ele sabe como desenvolver de maneira segura. Tá? Dentro do site da ISC Square, você pode baixar o seu Exam Outline, que seria como uma ementa daquilo que você vai ter na prova e você vai poder ser cobrado dentro do exame. Tá? O Exam Outline, eu estou vendo aqui, você pode baixar um PDF, ele vai falar de todas as áreas que eu comentei aqui com vocês e depois ele vai repassar essas áreas minuciosamente, cada um dos itens que você precisa saber. Tá? O que eu gosto de recomendar para as pessoas que vão se preparar para o exame? Baixa o Exame Outline, pega cada um daqueles itens,
e entenda cada um daqueles itens ao ponto que você consiga explicar isso para um colega de trabalho, ou para um leigo, ou para o seu filho, para sua mãe, ou alguma pessoa, uma pessoa que não é da área de tecnologia. Se você consegue explicar aquele tema, né, aquela linha ali, o que significa, quais são os riscos, qual é a melhor recomendação caso essa pessoa fosse subir uma aplicação dentro do ambiente nuvem, se você conseguir explicar isso para essa pessoa, praticamente você está pronto para fazer o exame. Porque o exame ele é composto de perguntas e 4 respostas, você tem que escolher a mais correta, tá? Você vai verificar isso quando você for fazer o seu exame e não é uma surpresa para ninguém, mas diversas perguntas têm mais de uma resposta correta. E aí você tem que escolher a que é a mais correta, tá? As outras duas praticamente você pode ignorar, vai ter uma pergunta, uma resposta ali que é absolutamente nada a ver, certo? Com o que o tema que está falando. A outra vai estar mais próximo do tema e aí só restam duas. As duas provavelmente estão corretas, mas uma é a mais correta. E é essa que você tem que selecionar dentro da sua prova. A prova é somente em inglês. Antigamente existia em português, hoje não tem mais, porque não tinha muita adesão. Então a S Square ela tem um custo para manter a prova em português. Ela decidiu abandonar. Mas você pode fazer a sua prova em inglês. No Brasil tem alguns centros, tá? Não são vários, são alguns centros que aplicam essa prova. A prova você pode ter um tempo grande para você fazer. Você vai poder levar, eles vão te fornecer, na verdade, né, uma caneta e um papel para você poder rascunhar alguma coisa, fazer uma conta, alguma coisa assim. Mas eu praticamente não usei esse material, eu fui mais direto para a prova. A prova você tem que ter muita calma e você tem que saber o teu ritmo de prova. O que eu quero dizer com isso? Quantas perguntas você consegue responder sem começar a perder o foco na prova? O que é perder o foco? Sabe quando você está lendo um livro e aí você está lendo e de repente você entra no automático? Sua cabeça começa a pensar em um monte de coisa. Puxa, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que levar o carro para consertar alguma coisa. E você está lendo, você continua lendo. Só que você não está absorvendo aquele texto mais. E isso é o que a gente começa a falar de perder o foco. Você está lendo, mas você não está focado, você não está entendendo aquilo que você está lendo. Você está lendo como uma obrigação. Dentro do exame, você não pode responder perguntas sem estar focado. Então, o que eu recomendo para as pessoas que me pedem mentoria para essa prova de certificação? Você deve responder ali, tem os números das perguntas. Você está na pergunta 1, na pergunta 2, na pergunta 3. E aqui, deixa eu ver, para esse exame, nós vamos ter 3 horas para responder 125 perguntas. Dessas 125 perguntas, você tem que fazer 700 pontos, tá? Vamos mais ou menos aqui calcular quanto que dá 700 pontos de 1.000. Dá 70%, 125 multiplica por 0,7. Você tem que responder 88 perguntas corretas, tá? O que vai acontecer? Dentro do teu exame, você, no mínimo 88 perguntas de 125. Então significa que você não pode perder muitas. Se for possível pular a pergunta, e você estiver na dúvida, melhor você pular a pergunta e deixar para responder depois, tá? Mas já me disseram que algumas provas não permitem mais pular a pergunta, você tem que responder para passar para a próxima. Se for esse seu caso, você vai ter que chutar mesmo, tá? Mas se você tiver em dúvida e tiver permissão para pular, é melhor pular, ok? E aí você fazendo as 88 perguntas, né, você tem aprovação, óbvio, o exame não para, ele vai continuar até o final, né, todas as 125, mas não deixe de fazer uma pergunta.
Não deixe, não vá respondendo no automático. É isso que eu quero dizer, para não perder o foco. Não responda no automático, porque cada pergunta conta neste exame, tá bom? Então eu acho que é isso que você deveria levar em conta para esse exame. Eu recomendo muito forte a certificação CCSP. Para mim, eu uso bastante ainda hoje. Eu tenho clientes que estão mais on-premises do que na nuvem, mas quando eu falo dos conceitos de nuvem, eu posso ser considerado uma autoridade nesse assunto porque eu tenho uma certificação que me resguarda essa autoridade. Então, o cliente, ele me ouve mais quando eu falo sobre um problema de nuvem, quando eu falo para ele sobre governança na nuvem. Ele tende a acreditar mais em um profissional certificado do que em um profissional que não tem a certificação. Então, esse processo eu acho que ajuda bastante a gente para você poder se destacar no mercado, para você poder trabalhar de forma autônoma, para você melhorar dentro do seu posicionamento dentro do seu próprio trabalho atualmente, para você poder trocar de empresa quando você precisar. Né? E como mais recentemente eu fiz, eu me mudei aqui para os Estados Unidos e isso também contou bastante a minha certificação, né? Ajudou nesse processo de imigração para os Estados Unidos e tem me ajudado aqui nos meus trabalhos aqui também, tá? Porque não são muitos profissionais certificados em Cloud Security. A maioria dos profissionais hoje tem buscado certificações dos próprios fabricantes, como as certificações AZ900 da Azure ou a de segurança da AWS, mas a certificação ainda vale a pena, a certificação da IC Square vale a pena para a gente, para poder se destacar nesse mercado. Fico mais uma vez agradecido você ter chegado até o fim aqui comigo neste vídeo. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui pra gente. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de recomendar para os seus amigos, suas amigas, esse conteúdo, para a gente poder voltar a crescer o canal aqui, certo? A monetização aqui do canal é baixa, ou seja, não resolve muita coisa, mas se você conseguir divulgar esse vídeo para outras pessoas que queiram trabalhar com certificação, queiram se certificar, isso ajuda bastante no crescimento do canal e aumentar a monetização aqui, tá ok? Muito obrigado e até semana que vem.